Olá pessoal, estou de volta para continuarmos a nossa aula sobre processos de formação de palavras. Nesta aula vamos dar continuidade ao que faltou, porque vimos os processos de derivação e composição na última aula, e agora vamos ver os demais processos de formação de palavras. Então vamos começar? O processo diante do qual estamos chama-se hibridismo. E que processo é esse de formação de palavras? É um processo por meio do qual nós formamos palavras na língua portuguesa por meio de elementos de outras línguas que se juntam e a partir deles nós vamos formando novas palavras. Então nós temos aí sociologia. Sociologia é uma palavra formada a partir de elementos do latim e do grego. Sócio do latim, logia grego. Então, sociologia, reportagem, do inglês report, e o sufixo agem. Então, nós temos aí reportagem. Florianópolis, do português floriano, e do polis grego, formamos Florianópolis. Televisão, tele, grego, visão, latim, formamos a palavra televisão. E aí também temos sambódromo. Samba, dialeto africano, mais dromo, grego, e formamos a palavra sambódromo. Muitas são as palavras formadas por hibridismo na língua portuguesa. Estas são apenas alguns exemplos que julguei interessantes nós sabermos para darmos continuidade à nossa matéria, nossa aula, que é a de processos de formação de palavras. Outro processo de formação de palavras muito interessante é a abreviação ou redução. Consiste na redução que algumas palavras podem sofrer, porém mantendo o mesmo significado, e não há alteração de classe gramatical. Então vejam, pornô, foto, refri, quilo, moto, pneu, otorrino. Na verdade, nós conhecemos muito mais essas formas reduzidas, essas formas abreviadas, do que as suas formas originais. Por exemplo, pornográfico. Nós substituímos filme pornográfico por filme pornô, né? Fotografia por foto, refrigerante, refri, quilograma por quilo, motocicleta por moto, pneumático por pneu, otorrino, laringologista por otorrino. E por aí vai, né? Então nós temos essas palavras muito mais conhecidas nas suas formas reduzidas ou abreviadas. E para que se veja que isso não é apenas algo da formalidade da língua, eu apresentei essa observação. Embora pertencentes ao registro coloquial da língua, palavras como portuga e japa são analisadas como reduções de português e japonês, respectivamente. Então vejam que a redução é um processo muito comum na língua portuguesa. A gente vê, por exemplo, né, comprei um computador, né, que tem a capacidade de armazenamento de 50 GB. Vejam que eu falo 50 GB e não 50 gigas, porque giga a abreviação, é redução de gigabytes. Se eu fosse falar, comprei um computador com capacidade de 50 gigabytes de memória, ok, mas são 50 GB, daí ele permanecer no plural. Pode ser que no futuro, né, essa forma se cristalize e aí ela seja pluralizada, né? 50 gigas, né? 10 tera e não 10 terabytes, né? Isso o tempo vai dizer, porque do mesmo modo as formas reduzidas adquiriram, né, o seu plural, como a gente vê aí, pornôs, fotos, refris, quilos, motos, pneus, otorrinos. Então pode ser que no futuro nós tenhamos também, né, giga e tera no plural como sendo formas gramaticalizadas. Outro processo muito interessante, processo de formação de palavras, é o chamado siglonimização, também conhecido por acronímia, que consiste na formação de palavras por meio de siglas, CPF, INSS, ONG ou ONG, DETRAN, PM, PMDB, PT, FGTS, AIDS. Aqui, né, por exemplo, em Brasília é muito interessante, né, porque nós temos, né, as SQS, as SQN, CMB, SMU,
nós temos então a utilização de muitas siglas na nossa cidade. Então nós temos aí, né, isso é muito interessante porque dificilmente alguém utiliza, né, o seu cadastro de pessoa física, mas sim o seu CPF. Isso é muito interessante. E olha a observação que eu apresento. Um fato a mais que prova o caráter lexical das siglas é o de que algumas servem de base, palavra primitiva, para a formação de outras palavras, tal como se pode simplificar em PT, que é uma sigla, eu formei petista, PMDB, que é uma sigla, eu formei PMDBista, AIDS, eu formei aidético. Então, só para mostrar que, efetivamente, né, as siglas transformam-se em palavras. A gente fala, né, os RGs, né, os CPFs e assim por diante. Né? Essas palavras formadas por siglas são chamadas de siglônimas, ok? O outro processo de formação de palavras que vamos estudar hoje são os empréstimos linguísticos ou estrangeirismos, que são palavras tomadas por empréstimo de outras línguas para nomear objetos, ações, para as quais ou a língua não oferece elementos designadores ou porque se quer dar um nome mais apropriado à cultura de origem do termo designado. Então nós temos na língua portuguesa palavras como shopping, show, performance, self-service, homepage. Vejam que essas palavras tão utilizadas por nós são palavras tomadas de empréstimo, né? E são tomadas de empréstimo, né, como a gente vê aí, do próprio inglês, né? É lógico que essas palavras, algumas mantêm a mesma escrita, né? Mas isso não significa a mesma pronúncia, mas a mesma escrita da sua língua de origem. Mas já há outras que já apresentam sua escrita adaptada à língua portuguesa, como essas aí de baixo: stress, stress, freezer, freezer, chantilly, chantilly, shampoo, shampoo. Então, nós podemos escrever essas formas aportuguesadas, porque inclusive elas já são dicionarizadas. E por fim, temos aí a onomatopeia ou reduplicação, que é o processo que, por intermédio da reprodução de fonemas, descreve-se o som característico do objeto ou ser. Neste processo pode haver reduplicação de vogal ou consoante a fim de descrever o som, como tic-tac, som de relógio, cacareja, som produzido pelos galináceos, e fonfon, som de buzina de automóveis. É muito interessante, por mais que nós achemos esse processo de formação de palavras muito simples e fácil, e é mesmo, como, por exemplo, você tem, né, na linguagem das crianças, além do fonfon, o bibi, você tem o ping-pong, que são onomatopeias. É interessante nós colocarmos aí como exemplos de onomatopeias, né, os verbos que reproduzem barulhos ou sons produzidos por animais em geral. Né? Como eu digo aí embaixo, ó, exemplos de onomatopeias. Nós vamos chamar esses verbos de verbos onomatopaicos. Né? Piar, coachar, arrulhar, tinir, urrar, relinchar, balir, chocalhar, cocoricar, latir, ribombar, etc. Inclusive, este tipo de conhecimento foi exigido numa das provas da SpaceX, numa questão que vocês farão aí como exercícios, né, de aprofundamento. Eu vou propor aí, dentre os exercícios de aprofundamento, uma questão em que se exigiu do candidato esse tipo de conhecimento de verbos onomatopaicos. E poucos candidatos acertaram a essa questão. Então fica a dica aí, atente para esses verbos, né, chamados de verbos onomatopaicos, né, que são os verbos, né, que vão ser classificados assim por reproduzirem sons de animais, ok? Ou de objetos. Agora, para fixar um pouco o que nós falamos nesta aula e na aula anterior, né, vamos fazer alguns exercícios. Não são exercícios apenas, né, de fixação daquilo que já estudamos nessas duas aulas. E ao final desses exercícios, das aulas, vocês farão exercícios de aprofundamento, os quais vão exigir um conhecimento mais aprofundado. Então, valerá a pena você rever as aulas,
refazer esses exercícios de fixação e, com muita atenção, fazer os exercícios propostos, ok? Vamos lá, então. Vejam essa questão aí, muito interessante. Considerando o processo de formação de palavras, assinale a alternativa que não apresenta as palavras formadas por derivação. Então, vamos lá. Na letra A, anticomunista, escritor, comercial. Anticomunista, temos aí uma palavra formada por prefixação, escritor, uma palavra formada por sufixação, e comercial, também uma palavra formada por sufixação. B, americano, sufixação, ligação, sufixação, ex-diretor, prefixação. Tentativa, sufixação, certamente, sufixação, diário, sufixação. Dedo duro, dedo duro, já é composição por justaposição, homem é palavra primitiva e porta-voz, palavra formada por composição por justaposição. Então, dedo duro, justaposição, composição por justaposição, homem, palavra primitiva e porta-voz, composição por justaposição. Portanto, é a letra D. Na letra E, informante, sufixação, nazismo, sufixação, material, sufixação. Então, a resposta correta desta questão é a letra D de delta. Nesta questão, se pede para que nós identifiquemos a palavra cujo processo de formação não está corretamente classificado. Letra A, ataque, derivação regressiva. Está correto, porque ataque é ato ou efeito de atacar e tem menos fonemas que o verbo, lembra-se? Então, está correto aí a letra A. Fornalha, derivação por sufixação. Fornalha vem de forno, então derivação por sufixação, está correto. Acorrentar, derivação para sintética. Também é uma classificação correta. Acorrentar vem de corrente, em que prefixo e sufixo têm que ocorrer simultaneamente para que a palavra possa existir como derivada. Então, está correta. D, antebraço, derivação prefixal. Sim, antebraço. Braço é a base, ante é o prefixo. Ok, está correto. Então, a resposta certa a ser marcada é a letra E, casebre, derivação imprópria. Não, casebre vem de casa. Seria aí a classificação correta, a derivação por sufixação. E aí está sendo dito que é derivação imprópria. Então, a resposta correta, atendendo ao pedido do enunciado, é a letra E. Nessa questão, se pede que nós marquemos embaixo a palavra que exemplifica o mesmo processo de formação da palavra grifada aí no enunciado. O casal que passara o dia procurando um quarto na grande cidade indiferente. Indiferente é uma palavra formada por derivação prefixal, né? Nós temos aí o prefixo in, unindo-se ao radical diferente. Então, nós temos aí, né? A, hibridismo, não é. B, derivação regressiva, não. C, sufixação, não. D, derivação imprópria, não. Letra E, prefixação, exatamente. Porque a palavra indiferente é formada por derivação prefixal. Então, a resposta correta nesta questão é a letra E. Nesta questão, o que se pede é que nós identifiquemos entre as alternativas dadas aquela sequência em que haverá palavras formadas pelas mesmas palavras na mesma ordem de beleza, envelhecer e girassol. Beleza é uma palavra formada por derivação sufixal. Né? Temos aí belo mais o sufixo esa. Envelhecer, nós temos uma palavra formada por derivação parassintética. Velho mais o prefixo formador de verbo em e o sufixo esser, em que prefixo e sufixo têm que ocorrer simultaneamente para que a palavra possa existir como derivada. Então, envelhecer, derivação parassintética. E girassol, uma palavra formada por composição por justaposição. Gira mais sol. Não houve perda nenhuma perda de nenhum dos elementos constitutivos dessa nova palavra. Gira mais sol. Então, nós temos aí, letra A, terreiro. Palavra formada por
por derivação sufixal. Ok, beleza. Anoitecer, palavra formada por derivação parassintética, igual a envelhecer. E busca-pé, busca mais pé, palavra formada por composição por justaposição. Está aqui na letra A a resposta correta. Beleza. E terreiro, formadas por ambas por derivação sufixal, anoitecer e envelhecer por derivação parassintética e girassol e busca-pé por composição por justaposição. Então, nós temos aí a letra A já indicada como a resposta correta. Nesta questão, né, que parece assim ser um pouco complicada e não é, o que se pede é que nós façamos primeiramente a relação aí em cima e depois marquemos aqui embaixo aquela alternativa que apresenta na ordem de ocorrência os processos de formação de palavras relacionados às palavras. Então vamos lá relacionar desenredo, narrador, infinitamente, uvoar e pão de mel com as opções dadas aí em 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Desenredo. Desenredo vai ser uma palavra formada por prefixação. Enredo mais o prefixo des. Narrador. Narrador vai ser uma palavra formada por sufixação, né? Narra mais o sufixo dor aí, agentivo. Infinitamente vai ser uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal, porque eu tenho infinita, como posso ter finitamente. Então, prefixo e sufixo ocorrem em momentos diferentes. Eu tenho ovoar. Ovoar, voar é verbo, mas está antecedido de artigo, então passa a ser substantivo. Então, quando uma classe de palavras sai da sua classe de origem e passa a funcionar em outra, nós temos a conversão, também chamada de derivação imprópria. E tenho pão de mel, composição por justaposição. Então, nós ficamos aí 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. Nós achamos na alternativa B de bravo. Esta questão é interessante, mas ela é fácil, só tem tamanho. Vejam só. Observe os termos destacados das frases a seguir. 1. É bom lembrar que os Césares contemporâneos vêm efetivamente tentando impor uma ruptura conservadora diante de grave impasse socioeconômico. Palavra aí destacada, Césares. 2. Os críticos, mesmo os mais autorizados, refugiam-se superficialmente em considerações de mola política, fisiologismo, oportunismo, narcisismo e legitimidade. A palavra destacada aí é fisiologismo. 3. A laranja ajuda a regular o metabolismo e a combater a anemia. Muita gente desconfia do valor nutritivo do suco pronto para beber em comparação com a laranja espremida na hora. A palavra destacada aí é desconfia. 4. Sabemos que Minas, Paraná e São Paulo, os estados que levaram mais a sério o desafio de melhorar suas escolas primárias, são justamente aqueles que estão disparando na frente. A palavra destacada aí é desafio. Os vocábulos destacados são formados pelos processos. Então vejamos. Césares, na 1, fisiologismo na 2, desconfia na 3 e desafio na 4. Vamos lá. É bom lembrar que os Césares, César era um adjetivo. Era um adjetivo, né? Então nós tínhamos vários Césares. César era um título, não era um nome próprio. Então aí nós temos um adjetivo sendo antecedido de um artigo, os Césares. Quando nós temos uma classe gramatical, né, sendo usada como outra, nós temos um caso de derivação imprópria. Já ficou fácil, porque você já eliminou a letra A, a letra B e a letra E. Tá? Vamos para 2. Os críticos, mesmo os mais autorizados, refugiam-se superficialmente em considerações de mola política. Fisiologismo. Fisiologismo, fisiologia mais ismo, sufixo. É uma derivação por sufixação. Então, uma derivação sufixal. Então, ainda continua no páreo. Tanto a letra C quanto continua no páreo a letra D. Vamos lá. 3.
A laranja ajuda a regular o metabolismo e a combater a anemia. Muita gente desconfia, mas confia, derivação prefixal ou prefixação. Ah, já ficou fácil. É a letra D de Delta, porque lá na frente, na 4, sabemos que Minas, Paraná e São Paulo, os estados que levaram mais a sério o desafio. Desafio, ato e efeito de desafiar. E tem menos fonemas, um número menor de fonemas do que o verbo. Derivação do verbal, lembra-se? Então, desafio, derivação regressiva. Nós temos aí, então, como resposta certa, a letra D. Derivação imprópria, sufixação, prefixação e derivação regressiva. Bom, pessoal, com esta aula, nós concluímos o nosso assunto de processos de formação de palavras. Vimos aí, nesta aula, algumas questões, alguns exercícios, 6 ao todo apenas, de fixação, mas ao final da semana você sempre recebe aquela lista de exercícios mais difíceis para que você, a partir deles, possa testar os seus conhecimentos. Espero que você tenha gostado, bons estudos e até a próxima aula.